Ele sabia que havia cristãos em algum lugar da seita, dos nazarenos, do caminho. Ele se dirigia para lá. Ele era incansável. Ele deixava suas finanças para trás. Ele deixava seus estudos para trás, para poder correr atrás das pessoas que na mente dele, ele pensava que estava destruindo a lei, Moisés e os profetas. Ele era um homem de ação, mas eram ações contra Jesus. Quando ele se converte, ele passa a ser um homem da graça, um homem cheio da graça, um homem que vivia a graça, um homem que pregou a graça, um homem que fez tudo o que fez, não mais porque ele era forte, não mais porque ele ouvia Moisés, mas porque ele estava cheio do favor que ele não merecia. O esforço dele no começo era o próprio esforço dele, o zelo, o respeito pela Torá, pelos profetas, pela história de Israel, aquele respeito de não permitir que ninguém falasse mal. Ele tinha esse esforço que era motivado por um zelo apaixonante que ele tinha. Mas quando ele veio para Jesus, o esforço que ele tinha agora não era nele, era no favor que estava nele. Irmãos, esse homem correu, assustadoramente ele correu. Esse homem, ele voou no Espírito, ele fez coisas, ele viu coisas, ele realizou coisas, ele fez maravilhas tão extraordinárias, tão grandiosas, que quando Deus, no seu juízo final, no grande trono branco, for julgar a terra, Deus vai abrir os escritos de Paulo para julgar as pessoas. O tamanho que esse homem correu, voou, decolou, no propósito que Deus tinha para a vida dele. Quero fazer uma pergunta para você: você já está andando no teu propósito? Você já está decolando no teu propósito? Você já está fazendo aquilo que Deus, pela graça, te chamou para fazer por meio da graça? Sabe, ele correu. Nós entendemos de correr, nós os homens aqui da igreja, nós somos, quando éramos jovens, como a gente corria. Eu lembro uma vez que eu dei a volta nos trevos da cidade, 20 anos eu tinha, e eu fui com outra pessoa. Eu não suei, eu era magrinho, 51 quilos, e eu não suei. E quando nós chegamos na cidade de novo, o rapaz olhou para mim e falou: você nem suou. Eu falei: eu nem cansei, eu dei a volta nos trevos. Depois, quando a gente começou a construir a igreja, de novo eu fui dar a volta, ungir nos trevos, eu dei a volta correndo. Aí eu suei, quase morri. Esses dias atrás eu fui correr atrás da minha filha Carolina e não consegui mais, irmãos. O diabo entrou na minha perna e não sei o que aconteceu. Eu não sei o que está acontecendo, gente. Eu não sei se é os janeiros, mas é duro dizer isso, mas eu não sou mais o mesmo. Eu não consigo correr daqui no trevo, eu tenho certeza. Só se for por determinação, alguém me desafiar e por raça ruim eu ir lá e chegar lá e morrer. Oh, meu Deus. Mas aí a gente entra na academia e a gente vai para a esteira. Irmão, correr na esteira de academia é igual chupar a bala com papel. Gente, não tem sentido aquilo. Você não vê nada, gente, é muito ruim. Você não sai do lugar.
Você está lá correndo, 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 olhando o negocinho está falando que você está queimando caloria, e você anda 200 mil passos e está lá, você andou 200 metros, não tem sentido aquilo. Mas viver por si mesmo, viver por esforço natural, viver pela própria cabeça, você saiu do mundo, mas você ainda vive da sua cabeça. Você é aquele crente independente. Você diz que crê, mas você vive pela sua mente. Você decide o que você faz. Você decide o que você não faz. Você tem os seus planos. Você pede para Deus abençoar seus planos. Você luta, você corre, você se esforça, você se empenha. Ou é mais ou menos igual correr na esteira. Não sai do lugar. Não sai do lugar. Não é falta de agir, não é falta de fazer, não é falta de orar, não é falta disso, daquilo. É que está correndo no lugar errado. Está correndo em si mesmo, está correndo na esteira da própria vida. Era o que Paulo fazia, ele corria nessa esteira. Ele perseguia um, perseguia outro, ia para lá, ia para cá. Mas quando Jesus chamou ele morreu para a esteira. Ele morreu para correr por si mesmo. Ele morreu de correr para si mesmo. Ele passou a correr no Senhor. Gente, é melhor a gente ficar parado na graça do que correr na lei. É muito melhor a gente ficar parado, estatizado na graça. É muito mais vantajoso, produtivo estar parado em Cristo do que correndo por si mesmo. Nós não podemos correr por nós mesmos. Nós temos que correr pela graça de Deus. É o que Paulo diz, gente. Paulo disse assim: mas pela graça de Deus eu sou o que sou. Ou seja, pelo favor ele descobriu o que ele era. Pela capacitação de Jesus Cristo nele, ele descobriu o que ele era. Pela graça de Deus eu sou o que sou. Graça não veio para nos salvar apenas. Graça não é uma palavra da Bíblia. Graça é o próprio Jesus em nós. É o próprio Jesus queimando em nós. Graça é o favor capacitador de um Deus que mora dentro de nós, de um Deus que não está no céu, de um Deus que não está na terra, de um Deus que não está nesse salão, de um Deus que está dentro de nós. Graça é esse favor capacitador que Deus já nos deu. Deus não vai nos dar, Deus já nos deu, que nos salvou primeiramente, que nos livrou do império das trevas. Mas muitos de nós estamos na etapa da infância e ainda estamos descobrindo que saímos do império das trevas. Mas nós que já descobrimos que não fazemos mais parte das trevas, que somos salvos por meio da graça, isso não vem de nós, é dom de Deus. Que não ficamos mais brigando, porque os meninos na fé ficam brigando com a salvação. Será que eu sou salvo? Será que eu não sou? O que eu tenho que fazer para ser salvo? Será que o que eu falei está certo? Se eu aceitei Jesus, será que se Jesus voltar eu estou salvo? Estão falando que Jesus vai voltar, e se ele voltar, são os meninos que estão nesses embates internos. Mas quando nós avançamos, irmãos, e nós consumamos a graça dentro de nós, nós elegemos a graça no nosso coração, e nós falamos o que a Bíblia diz: eu sou salvo pela graça, por meio da fé. Isso não vem de mim, é dom dele para mim, é dom de Deus. Você quebra a etapa da infância na tua vida quando você para de brigar com a tua salvação. Se você não tem certeza da tua salvação, você ainda está gatinhando na fé. Se você ainda não tem certeza que você é salvo, você ainda está um bebê na sua fé. Agora, se isso já é uma coisa firmada em você, que você não é salvo por aquilo que você faz, você é salvo por aquilo que Ele fez.
Como que é gostoso falar isso. Eu sou salvo, não porque hoje eu fiquei o dia inteiro lendo a Bíblia. Eu sou salvo não porque amanhã eu vou ficar o dia inteiro em oração. Eu sou salvo porque Jesus bradou lá na cruz: está consumado, está salvo, eu te salvo. Mas Senhor, eu te salvo, o que eu fiz? Nada, eu estou te salvando. Bom, irmão, se você passou um pano nisso, se você é salvo e você sabe que você é, e essa certeza é da graça em você, não tem nada a ver com você, tem a ver com Ele que está em você. Você tem que avançar, irmão. Você tem que ir para como Paulo fez aqui. Pela graça de Deus, eu sou o que sou. Pela graça que lhe salvou, a graça que lhe revelou o Evangelho, foi a graça que revelou quem ele era. Nós temos que saber quem nós somos. Nós não temos que saber quem nós somos na carne. Ah, eu sou um pecador, eu sou um falho. Irmão, você é um lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo. Você é um lavado, você é um remido. Você é um homem remido em Cristo, você é uma mulher remida em Cristo. Você não tem que procurar o que você é em você mesmo. Eu falo isso, 94, as pregações falavam assim o que eu era. A gente saía da igreja arrasado, porque mostrava tudo o que nós éramos. Mas eu nunca sabia o que Cristo era em mim. Você tem que saber o que Jesus é em você, o que Jesus deu para você, o que Jesus chamou você para ser, o que Jesus chamou você para fazer. Você não tem que saber de você. Você tem que saber dele em você, o poder dele em você, o poder que se aperfeiçoa na tua fraqueza, onde você é fraco, limitado, cansado, e ele opera em você, ele age em você, ele coloca a mão em você, ele te levanta para você fazer. Você não faz para receber, você já recebeu, e por isso você faz. Essa graça que lhe salvou, foi a graça que lhe disse o que ele era. Lhe disse o que ele tinha que fazer. Pela graça de Deus. Antes, quando nós líamos a Bíblia, e nós tínhamos estudos bíblicos, nos anos 90, a gente olhava para Paulo e a gente falava assim: esse homem é diferente. Por que ele é diferente? Porque primeiro ele é judeu. Judeu é diferente de todo mundo, é muito forte. Então Paulo era um judeu. Segundo, ele era um fariseu. Então ele era, a gente começava a ver ele na carne. Ele é isso, ele é aquilo outro. Paulo é isso. Não era Paulo. Não é Paulo. É o que estava em Paulo. Não é você, irmão. É o que está em você. Você é um vaso de barro, mas o que está dentro de você que é valioso. O tesouro está em vasos de barro. O que está em nós que é valioso é o Espírito que está em nós, é o Santo Espírito de Cristo que está em você, é o Espírito da glória que faz você glorificar Jesus, é o Espírito de poder que está em você. Nós não temos que ter olhos para nós. Nós não temos que olhar as pessoas também com os olhares da carne. E ficar vendo defeito nas pessoas e falar que as pessoas são isso, são aquilo, chamar as pessoas pelos nomes pecaminosos que elas têm. Porque quem faz isso é Satanás. É Satanás quem nos chama pelo nosso pecado. Nós não temos que olhar para as pessoas e ficar vendo defeito nelas. Assim como nós não temos que ficar olhando para nós e ver os nossos defeitos. Nós estamos autorizados, irmãos. Nós estamos autorizados, irmãs, a olhar firmemente para Jesus, a olhar para Ele, porque é dele que vem todas as coisas. A graça está nele e Ele está em nós.
Nós não temos graça, nós não temos favor, nós não temos capacidade. Se a gente tentar fazer as coisas por nós mesmos, nós vamos correr na esteira da vida, nós não vamos sair do lugar. Mas pela graça, meus irmãos, nós vamos correr nele, nós vamos correr em Deus. E correr em Deus nos habilitará a fazer coisas que nós não faríamos se não fosse por Ele. É Ele em você. Quando Deus falou para Maria: você vai ser a mulher que vai gerar o Filho de Deus. E ela disse: como isso pode ser, se nem casada sou? E o anjo bradou e disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te encobrirá com a sua sombra. No Velho Testamento, Deus já estava tentando falar isso. No Velho Testamento, Deus já estava replicando essa verdade. Zacarias 4:6, não por força, não por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. E nós temos uma força que nós não sabemos, mas para nós usarmos essas forças, nós temos que parar de confiar nas nossas e confiar na dele. Nós temos uma mente que é muito superior à nossa, mas nós temos que parar de usar a nossa mente para poder viver pela mente de Cristo que está em nós. Nós temos um corpo fraco, nós temos uma alma cansada, um espírito abatido, mas irmãos, o que está em nós é maior do que o que está no mundo. É muito maior, bem maior é o que está em nós. Agora, o que o diabo, que o mundo, que o sistema tenta fazer conosco é que olhemos para nós, olhemos para o mundo, sendo que nós já estamos ocupados. Todo cristão cheio do Espírito Santo, ele anda ocupado. Todo cristão cheio do Espírito Santo, ele está ocupado. Ele está ocupado de olhar firmemente para Jesus. Porque quando a gente olha para Ele, a gente não consegue ver numa olhada só tudo que Ele é. Em 10 horas de olhar para Jesus, a gente não vê uma vida inteira olhando para Jesus, e a gente não sabe quase nada dele. Você tem pouco tempo de vida, meu irmão. Não desperdice o seu tempo olhando para aquilo que você não deve olhar. Não desperdice o seu tempo correndo em carreiras que você não tem que correr. Não desperdice o teu tempo se esforçando em correr nas esteiras da lei e as esteiras que o diabo põe na tua frente. É pela graça, meus irmãos. É pela graça. Paulo disse aqui: mas pela graça de Deus sou o que sou. E a graça para comigo não foi vã. Meu Deus. Por que Paulo disse que não foi vã, não foi inútil? Porque Paulo fala isso em outros textos, para não se privar da graça. Porque nós recebemos a graça. Você está cheio de Deus. Deus está aqui em plenitude, irmãos. Não tem nada que Deus possa fazer para estar mais aqui. Deus já está aqui. Deus já está em você. Deus pode se manifestar em você de alguma forma, mas estar mais em você do que Ele está hoje é impossível. Ele já está em você. Ele já está em você. Quando você entende isso, Ele se manifesta em você. É como se você ligasse o interruptor. A luz está aqui, mas quando você entende, você acende. É por isso que o diabo luta tanto com as pessoas, para elas não entenderem a palavra. E ela se cai, Deus ajuda. Essa coisa religiosa está na mão de Deus. Deus está no controle. Deus não está no controle. Eu repito para os irmãos mais uma vez: Deus não está no controle. Quem está no controle é o diabo. Mas Deus está no controle da sua igreja. Deus está no controle da sua noiva. Deus está no controle da nossa vida. A graça não foi vã para comigo, porque ele recebeu a graça e ele poderia fazer a graça ser vã, ser inútil, porque ele poderia viver pela lei, porque ele era um doutor da lei. Ele poderia viver pela advocacia, ele era um advogado. Ele poderia viver pela filosofia, ele era um filósofo. Ele poderia viver como empresário, ele era um fabricante de tendas. Mas ele não viveu por si mesmo.
ele viveu por Cristo nele. Veja, irmão, que olha o que Paulo era. A gente fala assim, Deus usa as pessoas que não sabem nada. Irmão, Paulo era, meu Deus, se fosse hoje, ele era um cara brilhante, mas ele ofuscou seu brilho, para que a estrela da manhã brilhasse nele, para que o sol da justiça resplandecesse sobre ele. Não foi vã para ele, a salvação não foi vã para ele, o Espírito que veio morar nele não foi vã, os dons que ele recebeu não foi vão, ele não enterrou os dons que Deus deu para ele, com medo, não, ele não enterrou, não foi vã. Quantos de nós temos feito da graça inútil, algo inútil, por quê? Porque a gente ouve e a gente não vive, a gente não crê, a gente continua crendo nas coisas que todo mundo está crendo. Irmão, o que todo mundo está crendo não é o que Deus está mandando a gente crer. Deus está mandando a gente crer na palavra. Mais do que ontem, eu estou crendo nela hoje. A gente não pode ser crente nominal. O que você é? Eu sou evangélico, mas na hora de crer você não acredita. Nós não podemos ser crentes domingueiros. Não, irmãos, nós não podemos ser esse tipo de crente nominal, de nome. Nós temos que ser crente no Espírito. A graça não pode ser inútil para nós. Nós não podemos sair daqui ouvindo tudo isso e continuar falando as bobeiras que muitos de nós temos falado. Nós temos que começar a falar o que a palavra fala. Nós temos que começar a pregar o que a palavra prega. Nós temos que falar desse Jesus que está dentro de nós. Jesus está em você. A boca fala que o coração está cheio. A boca fala que o coração está cheio. Nós temos que falar desse Jesus em tudo. Isso que é vida. Não foi vã a graça, ainda que parecia ser vã no começo, porque um homem desse fica 14 anos no anonimato, escondido, esquecido. Mas o Espírito estava ali moldando ele, para ele ser o apóstolo da fé, o apóstolo dos gentios. Não foi vã a graça. Irmão, Deus te deu alguma coisa, não faça essa alguma coisa ser vã. Deus te deu alguma coisa, não faça essa alguma coisa ser inútil. Não enterre aquilo que Deus te dá. Não enterre aquilo que o Senhor Deus dá. Nós precisamos queimar de verdade, irmão, esse fogo do Espírito. O mundo está precisando da igreja, irmão, mas a igreja está achando que ela está precisando do mundo. O mundo é trevas, a igreja é luz. A luz não precisa de trevas, as trevas precisam da luz. Você é a mão de Jesus, você é o abraço de Jesus, você é o calor de Jesus na terra, você é Jesus. Uma palavra que você fala pode mudar a vida de uma pessoa. Há tanto poder em nós, irmãos, há tanta graça em nós. Quantas vezes tem pessoas que faz 20 anos que eu conversei. Um dia você me falou isso. Quem falou? Você falou. Há 20 anos, 20 e tantos anos atrás, você me falou isso. Isso marcou a minha vida. Eu falei. Porque o que a gente fala tem poder. Porque o Espírito está em nós. Autoridade em nós para falar e mudar a vida das pessoas. Não foi vã. Jesus morreu na cruz, alto preço. A moeda do mundo espiritual é o sangue. Não foi com prata, não foi com ouro, mas foi com o sangue que Ele nos comprou. Nós valemos a vida de Jesus.
Nosso valor no mercado era a vida de Deus. Deus deu a sua vida por nós. Deus investiu em nós. Deus deu o evangelho para nós. Deus deu a palavra para nós. Deus deu o Espírito Santo para nós. Deus deu o seu sangue em nós. Deus deu a armadura para nós. Deus deu o nome para nós. Deus deu anjos para nós. Deus investiu em você. O maior investimento do universo, dos cosmos, de tudo criado sou eu. É você. É o Filho em você. É o Filho está em você. O Filho está em mim. Foi isso que Paulo disse: eu sou devedor, tanto a judeu quanto a grego. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu não me envergonho. Eu me sinto constrangido, porque Paulo soube do investimento de Deus nele. Agora, irmão, Deus investiu tudo isso em você, para você ter complexo de inferioridade, para você ter complexo de incapacidade, para você se sentir mal com você mesmo, para você se sentir derrotado, para você viver no deserto, para você viver no vale, para você viver diante de gigantes. Não foi para isso que Deus investiu em você. Deus investiu em você para você ser mais do que vencedor. Foi isso. Não tem outra coisa para nós a não ser vencer, porque Ele venceu por nós. Nós não temos que viver esse evangelho de choro, de lamentação, de lamúria, de murmuração, de Deus me ajuda, Deus me ajuda. Deus já te ajudou. Tem um Espírito em você que te ajuda a todo tempo, sem você perceber. Não deixe essa graça ser vã para você, ser inútil, ser sem sentido. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Uau! Paulo está dizendo, eu trabalhei. Ele era um homem da ação para a lei, corria na esteira da lei. Mas agora está dizendo, eu trabalhei muito mais do que eles. Eles quem? Pedro, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, André, Matias. Eu trabalhei mais do que eles. Gente, os caras andou com Jesus do lado. Paulo não teve essa oportunidade, viu Jesus no caminho de Damasco, mas a graça foi tão grande nele que ele falou assim: eu fiz mais do que todos eles, eu trabalhei mais do que eles. Deus está em nós, irmão, para nós trabalharmos. As pessoas diziam assim: bom, eu sou salvo pela graça, eu sou remido, eu não tenho que fazer mais nada. Não, não, a graça nos faz trabalhar. A graça nos faz fazer coisas extraordinárias. Mas as pessoas, elas estão querendo correr nas esteiras da lei. Eu já corri nas esteiras da lei. E a gente não sai do lugar. Agora o Espírito que está em nós se movia sobre a face das águas. O Espírito que está em nós, ele corria. No original hebraico tem o sentido dele correr sobre a face das águas. O Espírito corria sobre a face das águas. O Espírito nunca esteve parado. Esse Espírito que corria sobre a face das águas é o Espírito que está dentro de nós, nos agitando, nos levantando, nos ungindo, nos capacitando, nos exortando. Irmão, nós precisamos trabalhar o trabalho da graça. Nós precisamos trabalhar o trabalho da graça. Nós precisamos trabalhar pela força de Jesus que está em nós, a capacidade dele que se move, que opera, que age, que se manifesta em nós. O Espírito está em nós para trabalhar. Nós precisamos trabalhar o trabalho da graça, o trabalho do Evangelho. Você, o Evangelho na terra. Você, as boas notícias na terra.
Há um espírito em você para trabalhar e trabalhar para o reino de Deus, e você pensa assim: eu vou trabalhar para o reino de Deus, Deus trabalha por você. Deus trabalha por você, em você, e te coloca em lugares que você não ia ser posto, se você não estivesse trabalhando pela graça, te dá promoção que você não ia ser promovido, se você não estivesse trabalhando pela graça, te dá prosperidade que você nunca ia ter, se você não estivesse trabalhando pela graça. Veja, irmãos, que Paulo correu 3 continentes, foram 3 continentes corridos. Meu Deus do céu, sou o que sou, e sua graça para comigo não foi vã, antes trabalhei mais do que todos eles, todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Oh, aleluias! A graça de Deus, é como se Paulo dissesse: não, vai parecer que fui eu que fiz, o jeito que eu falei aqui, escrevi aqui, é como se eu tivesse feito. Aí Paulo volta atrás e diz: não eu, não fui eu, foi a graça de Deus. A glória não é minha, a glória é da graça. O louvor não é meu, porque não fui eu que fiz, foi a graça que fez eu trabalhar, fez eu fazer, fez eu agir, fez eu me movimentar. Veja, irmãos, que esse tempo está querendo sugestionar que a igreja de Deus, ela vai ficar parada, o templo vai fechar, mas não vai, irmãos, porque o Espírito que está em nós é o Espírito da graça, é o Espírito que trabalha. Sim, está invertendo os papéis, porque se a gente abrir a igreja vai ser crime, as bocas estão continuando abertas, o crime, as pessoas estão na rua do mesmo jeito. Eu venho gravar vídeo aqui, ó, meia-noite, as chácaras ao redor da igreja estão com o som ligado, pessoas estão na rua, mas não pode parar o que tem dentro de nós, não pode parar o Espírito Santo que está dentro de nós. Nós temos que pregar o Evangelho. Glória a Deus que tem as redes sociais, né? Muitos usam errado. Vamos usar nossas redes sociais para Jesus Cristo, Filho de Deus. Vamos usar para falar de Cristo, para falar de Jesus. Irmão, a salvação não é zoeira. Eu percebo, quando é uma zoeira, as pessoas compartilham, zoam, brincam. Até nos grupos da igreja, quando é uma zoeira, todo mundo está lá. Você lança um vídeo falando da palavra, ninguém fala nada. Ninguém tem a reação com a palavra, não tem familiaridade com ela. Mas a zoeira faz a gente rir 5 minutinhos, mas a palavra pode salvar uma vida para a eternidade. Nós precisamos ser mais da palavra do que da zoeira, nós precisamos ser mais da palavra do que dos memes, nós precisamos ser mais da palavra, meus irmãos, nós precisamos ser uma igreja da palavra, nós precisamos falar de Jesus, falar e gritar ao mundo como nós cantamos aqui, nós temos que cantar lá fora. Ou Jesus está em nós queimando. Paulo matou Estevão, consentiu na morte dele. Não dá indício que ele pegou numa pedra e tacou, mas ele consentiu, ele organizou aquele ato de apedrejamento. Isso desencadeou uma perseguição muito grande na igreja. Tinha 8.000 membros a igreja em Jerusalém. Estevão morre. Aqueles homens vêm furiosos para poder matar mais cristãos. Os cristãos têm que fugir. Foge, corre, deixa a casa, deixa a escola dos filhos, deixa tudo que eles tinham para trás, coisas de herança de pai, deixam tudo e vão para Samaria, e vão para a Judéia.
E você pode pensar assim, eles desanimaram, né? Perderam casa, perderam herança, perderam a escola dos filhos, perderam tudo, desanimaram. Não, a Bíblia diz que por onde eles passavam, eles anunciavam o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho estava neles, não dependia se eles tinham perdido a casa ou não. Esses crentes meia boca de hoje em dia, meus irmãos, se perder alguma coisa para de vir na igreja, nunca foi crente, irmão, nunca saiu de Adão. Porque os que saem de Adão não voltam mais. Nós não voltamos mais. Os crentes de antigamente morriam nas covas, nas arenas pelos leões. Os leões comiam, eles morriam cantando. Alguns hinos que a gente canta é história de homens que morreram cantando essas músicas. E alguém regravou, alguém ouviu e fez em melodia. Porque eles tinham entendido que eles não eram dessa terra, que eles não tinham cidade permanente aqui, eles estavam esperando a futura, a nova Jerusalém. Eu sei, você pode ficar com o olho na tua profissão, na tua faculdade, na tua prosperidade, você pode pensar em você pode ter medo de perder tua própria vida, você pode pensar só na tua própria vida, pode ser assim do jeito que você quiser, mas aqueles que têm o Espírito dentro de si queimando, sabem que o nosso lugar não é aqui, sabem que a nossa expectativa não está aqui, nós estamos esperando algo superior, nós estamos esperando o Rei que está voltando, nós estamos esperando a Jerusalém que desce do céu, ataviada para a noiva, para o noivo. Aleluias. Irmãos, não desejo o que os ímpios têm, porque nós aqui somos tentados a olhar para os ímpios e falar: o ímpio tem isso, o ímpio tem aquilo. O ímpio vai ter um inferno para eles. O ímpio tem perturbação a todo tempo. Eles podem esconder. Quantas pessoas postaram uma foto dando risada no Facebook e se mataram no outro dia? É tudo venda de felicidade. Não espere aqui. Viva o reino de Deus aqui. Deus te chamou para viver o reino. Deus chamou você para viver o reino. E a graça está em você para isso.